pé para adorar o Senhor com muita alegria nessa manhã. Vamos louvar esse Deus tão maravilhoso que tem feito tanto por nós. Amém?
autoridade, te louvando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por essa casa, por essa comunhão, ó Pai, de podermos estar aqui para te louvar. Mas somos nós, ó Pai, que recebemos muito mais de Ti, ó Pai. Muito mais do Teu amor. Muito obrigada, Pai, por o Senhor acreditar em nós, por o Senhor nos amar, ó Pai. Se nós te amamos é porque um dia o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui te louvando, te engrandecendo, Pai, em família, em um só corpo, Pai. Senhor, continue conosco no decorrer desse culto, continue falando aos nossos corações, para que cada dia sejamos pessoas melhores para Ti, Pai. Senhor, perdão pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Tudo que eu tenho é um quebrantado coração, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de quebrantado coração moverá o coração de Amém. Vamos continuar nossa adoração ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, dando todo o nosso melhor, seja na nossa adoração, seja na nossa contribuição para a obra dele, que deve continuar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Crônicas 16, 8 ao 10. Vamos ler juntos em uma só voz, amém?
Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se em seu santo nome, alegre-se no coração que busca o Senhor. Amém. Então vamos nos alegrar, contribuindo para essa obra que o Senhor tem feito através de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor também com cântico e com muita alegria. Vamos continuar essa adoração com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Amém? Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor, todos juntos. Vamos com palmas e alegria, amém? Amém. Nosso socorro vem do Senhor, Ele é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Por isso nós nos prostramos diante dEle, por isso comparecemos diante do Senhor com brados de alegria, com exultação, com louvores, com adoração, e nós nos rendemos ao Senhor. E nesse domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, nós comparecemos à casa do Senhor, e aqui nos alegramos diante dEle. E nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar aqui. E se aqui estamos hoje, é porque a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor nos tem fortalecido. Até aqui o Senhor nos trouxe.
e podemos afirmar do alto dessa posição, desse status, dessa situação, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até este lugar. Eu quero convidar você a vibrar com este momento na presença do Senhor, a se alegrar na presença do Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, amém? Vamos nos regozijar na presença do nosso Deus. O Senhor nos trouxe até o seu lugar santo. A palavra de Deus nos diz, o salmista já afirmava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta manhã. Muitos irmãos que não víamos há tanto tempo, e hoje o Senhor nos trouxe, né, até seu lugar de adoração, seu lugar de culto, de celebração, de louvor, e nós nos alegramos muito nisso, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos a alegria do pastor da igreja, né? Às vezes tem situações que a igreja como um todo não percebe, não vê, passa, mas hoje estamos aqui com a nossa irmã Ruth Macedo. Ruth de Macedo está aqui, está lá na última fileirinha. Os irmãos têm acompanhado em oração a vida da irmã Ruth, passou por uma delicada cirurgia, uma delicadíssima cirurgia, um tumor que foi retirado, e ela está aqui pela graça de Deus, já glorificando ao Senhor aqui no nosso meio, junto com seus filhos, sua família. Nós nos alegramos, irmã Ruth, na sua vida, nos alegramos no Senhor pelas vitórias da irmã, né? Nos alegramos também do irmão Lino, nosso irmão Lino Lopes, e vencendo também um tratamento de câncer, já há dias fora do hospital, né? Já há dias fora do hospital, e com o seu tratamento muito bem sucedido, melhorando a olhos vistos, com bom testemunho dos médicos também, e compartilha com a igreja. Ele diz, pastor, a próxima notícia que eu espero dar para o irmão é o dia que eu irei à igreja para testificar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então louvemos a Deus por tudo isso, irmãos. Louvemos a Deus. Amém? E eu gostaria que, rapidamente, a nossa irmã, nossa líder aqui de missões, irmã Floriza, por favor, vem cá. Irmã Floriza vai dar uma palavra à igreja sobre o alvo de missões nacionais. Vamos orar agradecendo a Deus pelo alvo de missões. Louvamos a Deus por esse dia, como o nosso pastor está dizendo, dia de alegria, né? E nós queremos dizer à igreja, glorificar o nome do nosso Deus, porque a nossa igreja ultrapassou o alvo, tá? Estamos ultrapassando, mas aqueles irmãos que ainda desejarem continuar contribuindo para missões, será uma bênção, porque missões não é só um mês, mas é sempre. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, nosso pastor. Amém? Estamos ultrapassando o alvo. Eu creio que vamos alcançar mais. Estamos chegando à casa dos 30 mil reais para missões mundiais, né? Bem pertinho de 30 mil reais. Mais de 27 mil reais já entregue para missões. Amém. E hoje é o último dia para aqueles que ainda não entregaram a sua oferta, para que possam fazer. Queremos que vamos chegar aos 30 mil e superar ainda esse valor, para a glória de Deus e para sustento à obra missionária do Brasil. Vamos orar também nesse momento. A irmã Floriza vai nos dirigir a Deus em oração. Vamos orar agradecendo também a Deus pela vida da nossa irmã Adelaide dos Reis. Muitos irmãos aqui a conheceram, os mais novos não tiveram o privilégio, a alegria de conhecer a irmã Adelaide. Ela viveu 97 anos. Há cerca de 5 anos ela não mais estava aqui conosco nos cultos. Creio que entre 4 e 5 anos, mais ou menos, ela não vinha mais participar dos cultos, por conta de suas limitações, né? Mas até os 90 e poucos anos de idade, até os 93, se não me engano, num 31 de dezembro, desse testemunho lá no Zap oficial, Zap Comunhão da igreja, ela veio do final de Icaraí até a sua igreja a pé, carregando aquela participação, a comida que ela trouxe para colocar na mesa do banquete de Ano Novo, e um refrigerante de 3 litros. É peso, irmãos. E ela era franzina, apaixonada pela igreja, Viveu aqui nessa igreja, acho que quase 4 décadas de serviço, de dedicação aqui na primeira igreja Batista do Ingá. Uma bênção, uma alegria
contagiante, entusiasmada, cantora, participava do coro da igreja também, né? Sempre fiel no coro da igreja, um testemunho. E o culto, o momento lá de celebração no cemitério não foi aquilo que se chama de culto fúnebre, mas foi uma celebração de louvor a Deus, de ação de graças pela vida da nossa irmã Adelaide. Quero deixar aqui o registro de honra ao nome da nossa irmã Adelaide dos Reis. Bênção, alegria no meio da igreja e testemunho muito grande para todos nós, exemplo para todos nós de vigor, de entusiasmo, de paixão pelo Senhor Jesus, pela igreja de Jesus, pela palavra de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui nesta manhã na Tua presença. Queremos Te louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos juntos, Senhor, aqui na Tua casa, para Te glorificar, para Te exaltar. E para reconhecer, Senhor, a Tua soberania. E para reconhecer, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos Te louvar pela vida da Tua serva, irmã Adelaide. Ela passou por nós. Senhor, quantos testemunhos, Senhor, a Tua serva deixou na Tua igreja e na sua família. Senhor, que o testemunho que ela tenha deixado tenha feito diferença na vida dos seus filhos, netos, Senhor, a sua descendência. Senhor, Te louvamos pela vida da Tua serva que está conosco hoje, depois dessa cirurgia. Senhor, ela está conosco, porque o Senhor tem planos ainda na vida da Tua serva. Senhor, continua restaurando a sua saúde, e que muitas e muitas vezes a Tua serva possa estar aqui junto de nós. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que nós que aqui estamos ainda neste mundo, estamos por permissão Tua. Estamos por vontade Tua, porque o Senhor tem planos na vida de cada um de nós. Senhor, e que nós possamos compreender os planos do Senhor em cada vida. Que nós possamos, Senhor, sermos instrumentos vivos nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, pelo alvo de missões. Queremos Te louvar pela Tua igreja, que ama missões. Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações aquecidos, Senhor, para fazermos missões, para propagarmos missões, para que a Tua igreja, Senhor, cresça mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, a fazer missões aqui em Ingá. Ajuda-nos, Senhor, a fazer missões nos nossos vizinhos. Senhor, para que vidas possam adentrar a Tua casa e se decidir ao Teu lado. Porque é para isso, Senhor, que nós como igreja estamos aqui nessa terra, para fazer diferença. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Cada um de nós somos missionários, escolhidos e selados pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos fazer diferença. Continua abençoando a nossa igreja, nosso pastor, a sua família, Senhor, o ministério desta igreja. E que nós possamos a cada manhã, a cada vez que adentramos a Tua casa, sentirmos a Tua presença e sairmos daqui diferente de quando adentramos. Nós Te louvamos, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio e o Senhor sonda cada coração. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, e para a glória e honra do Teu nome. Senhor, usa o Teu servo agora na entrega do Teu recado. Senhor, que nós possamos a cada instante nos alimentar mais e mais da Tua palavra. Usa o Senhor para a glória Tua, para a exaltação Tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, e amém. Amém. Pode sentar. Obrigado, irmã Luísa. O avivamento que precisamos. Muito bom, muito bom. O avivamento que precisamos. Temos falado sobre isso, sobre esse tema no mês de novembro. Desde o primeiro domingo de novembro, temos abordado esse tema aqui em nossa igreja. O avivamento que nós precisamos, na nossa vida pessoal, na família. E hoje gostaríamos de falar, agora pela manhã e à noite também, sobre o avivamento que precisamos na nossa liderança. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto bíblico de Abacuque, capítulo 3, verso 20. E estão pedindo as crianças para virem aqui à frente. Antes de lermos o texto bíblico,
Então, quem falou foi a Vanusa. Então, quando a Vanusa fala, eu tenho que obedecer. Para tudo. E da última palavra aqui sou eu. Sim. Bem. Todas as crianças aqui. Ih, mas tem muita criança bonita aqui hoje, hein? Olha só que espetáculo. Tem uma turma que deve estar viajando, mas tem outra que está presente, né? Olha só a princesinha chegando aí. Vem. Nós vamos orar ao Senhor. Muito bom. Pedir a Vitória para fazer a oração. A Vitória está conosco hoje aqui, vai orar a Deus, agradecendo pelas crianças que aqui estão. Deus abençoe esse momento especial de culto infantil. Vamos orar com a Vitória. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, por cada criança que está aqui hoje, ó Pai, porque nós podemos ver, Pai, por todas as orações pelas crianças dessa igreja, ó Pai, que o Senhor possa agora, nesse momento que elas vão ter ali, ó Pai, que elas possam aprender mais do Senhor, Pai, numa palavra adequada para a sua idade, Pai. Muito obrigada por podermos ver essas crianças aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Vitória. Vocês podem acompanhar a Natália. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Vamos ler o texto bíblico a uma voz. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento que precisamos na liderança é o nosso assunto de hoje, é o nosso tema de hoje sobre o avivamento. Aviva, Senhor, a oração de Abacuque, o profeta de Deus no Antigo Testamento. Deus fez o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez a mulher logo a seguir, e a Bíblia diz que a humanidade, que o homem, a criatura humana feita por Deus, é a coroa da criação. Deus nos fez então para liderar toda a criação. Deus fez o homem e a mulher para exercerem liderança. E Deus fez então os fez também para que povoassem a terra e para que estabelecessem domínio, para que estabelecessem poder, para que estabelecessem também a sua influência por toda a terra. Isso está diretamente ligado também ao destino de cada pessoa. Esse assunto de hoje, liderança. O tema da liderança está relacionado à vida, à direção e ao destino de cada um de nós. E liderar não é simplesmente comandar. Liderar é servir. E Jesus então vem, e quando ele chega a este mundo, quando ele começa o seu ministério, ele então patenteia isso, deixa claro isso, coloca nitidamente diante dos olhos de todos uma contracultura. A despeito de tudo aquilo que se entendia de liderança, ele diz que liderar é servir, liderar não é ser servido, liderar não é exercer poder sobre os outros, simplesmente, mas liderar é servir, liderar é transformar destinos. E nós vamos ver hoje, agora pela manhã e à noite também, como Jesus trabalhou esse assunto, como Jesus trabalhou essa visão de liderar servindo, de liderar, exercer influência, mas a figura do servo na vida de Jesus. Nós estamos aqui hoje como povo de Deus, nós estamos aqui hoje reunidos nessa grande celebração, porque os seus discípulos de Jesus, os seus apóstolos, fizeram um bom trabalho. Eles ouviram do Mestre, aprenderam do Mestre, e eles fizeram bem feito o trabalho e a missão que eles receberam para fazer. Eles exerceram a liderança que o Senhor Jesus lhes entregou e para a qual eles foram treinados e transformados através da vida de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles passaram por um processo de transformação. Jesus não desistiu deles. Eles não eram perfeitos. Cada um tinha a sua personalidade, seus problemas,
suas limitações, seus arroubos, seus erros, seus acertos, mas Jesus não desistiu deles. E a vida deles, então, passou por um processo ao longo de 3 anos, e Jesus trabalhou na vida de cada um deles, e de fato eles foram transformados, através da vida e do relacionamento com Jesus. Abacuque 3:2, então, como nós lemos, diz: aviva, ó Senhor, a sua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo para nós nesse tempo? Ele está afirmando, Senhor, que mesmo com o passar dos anos, que mesmo com o passar dos séculos, das eras, das épocas, mesmo com o passar do tempo, a ação do Senhor no meio do seu povo, a ação do Senhor no meio do seu Israel, no meio da sua igreja, e que a manifestação sua no meio do seu povo vença, atravesse o tempo, alcance gerações após gerações. Essa é a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, ou seja, continue avivando, continue clareando, continue mantendo muito clara a sua visão e a obra do Senhor no meio do seu povo. Avivar significa permanecer, avivar significa reviver, renovar, reforçar, viver prosperamente, viver com saúde, resgatar a saúde. Tudo isso, meus irmãos, está colocado nesse termo usado pelo profeta Abacuque, quando ele fala em avivar, trazer vida, resgatar vida, alguma coisa que estava morrendo agora, então, é injetado vida nisso, e então ganha um novo impulso, um upgrade, né? Ganha um up, e agora então vai reviver, vai ganhar um novo momento. Nessa expressão então usada pelo profeta Abacuque, tudo isso está presente ali. Aviva, Senhor. É isso que nós estamos buscando também nesse tempo. É isso que a igreja de Jesus, ao longo de todos os anos, desde que Jesus começou esse processo, desde que ele criou a sua igreja, a igreja vem buscando então, época após época, tempo após tempo, estar avivada, renovando a sua mensagem, renovando a maneira de transmitir a mensagem, trazendo de volta aquele frescor, aquela coisa boa da mensagem, do poder na pregação da palavra. Esse é o desejo de todo cristão verdadeiro, de todo cristão sincero, ser avivado, ser um cristão cheio do Espírito Santo, sob a influência do céu, ser um cristão que permite que o senhorio de Cristo tome conta de todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. E nós podemos dizer que nós ainda não temos uma noção, talvez você ainda não tenha uma noção clara daquilo que o céu reservou para você, independente das épocas, dos desafios, das circunstâncias adversas, do tempo às vezes complicado que nós vivemos. Você nasceu para ser relevante, você nasceu para influenciar. Independente das circunstâncias e do momento que nós vivemos, que você esteja vivendo, você está ativado pelo Espírito Santo para fazer diferença. Desde o nosso encontro com Jesus, desde que nós tivemos o encontro com Jesus, e o Espírito Santo veio habitar em nós, o Espírito de Deus veio ocupar um lugar na nossa vida. A nossa vida agora, ela exerce influência. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E onde você estiver, você está ali representando o reino de Deus. O reino de Deus está em você. E você então está ali para fazer diferença, a partir da sua família, da sua igreja, e até onde Deus te levar. Que nesse momento então todo espírito de timidez, todo espírito de paralisia, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que impede o seu potencial, todo o seu potencial de vir à tona, toda aquela ação maligna contra você, que tenta minar o seu potencial, aquilo que Deus deseja fazer através de você, na sua igreja
na sua família e fora desses espaços também, seja repreendido em nome de Jesus. E que você possa viver o propósito, a direção e o destino que Deus mesmo tem para a sua vida. Você possa viver realmente aquilo que Deus sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. E que você tome posse disso e faça isso com ousadia, com intrepidez, com audácia, e marchando e avançando cada vez mais em direção ao sonho de Deus, em direção àquilo que Deus mostrou para você ser o plano dele para a sua vida. Então não desista, prossiga, vá adiante, vá à frente, e que Deus possa levantar você e ativar você como um líder, uma líder extraordinária na sua casa, na sua congregação, para fazer mais do que você já tem feito. Talvez você diga, pastor, mas eu já tenho feito tanta coisa, já tenho realizado obras interessantes aqui na casa de Deus, na igreja e em alguns lugares, mas que hoje Deus possa levantar você para realizar coisas ainda maiores, inéditas, que você ainda não realizou, ainda não vistos na sua vida, ainda não vistas na sua experiência, e que onde você for plantado, que esse lugar onde você estiver seja um lugar também de conquistas. Talvez um lugar novo, um momento novo na sua vida, um recomeço na sua vida. Talvez você se sinta assim meio como Abraão, tendo deixado a sua terra, a sua parentela, para uma nova terra. Mas que esse lugar onde você está sendo plantado agora, seja também esse lugar um lugar de conquista na sua vida. Amém? Que Deus faça essa obra na sua vida, que o Senhor o conduza em triunfo. E se você honrar ao Senhor, guarde essa palavra, se você honrar ao Senhor onde você estiver, se você honrar o Senhor onde Ele colocar você, eu não tenho dúvida de que Ele vai te promover. Eu tenho certeza de que Ele vai te promover. Pode ter certeza disso, você será frutífero. Se você trouxer o céu, a realidade do céu, para o lugar onde você estiver, para o lugar onde Deus colocar você, Ele promoverá você. Ele vai honrar você. Se você realmente ativar o Espírito Santo aonde você estiver agora, você será deslocado para novos níveis de influência, porque Deus quer usar a sua vida. A sua palavra nos diz assim, o Senhor Jesus ensinou desta forma, Ele diz, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. E qual foi a promessa que Jesus pegou ali naquela parábola que Ele ensinava? Sobre o muito te colocarei. É promessa de Deus na vida daqueles que são fiéis, no lugar onde Ele tem colocado. Aqueles que não abandonam o seu posto, enquanto do Senhor, enquanto do grande general não recebem o comando para partirem para um novo campo de batalha. Mas permanecem fiéis ali, enfrentando tempestades, enfrentando tempo ruim, mas permanecem fiéis e avançam. O Senhor tem promessas para a sua vida. Servo bom e fiel, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Celebre com o Senhor, celebre com o Senhor. Você será deslocado então para novos níveis de influência. Mas uma coisa fica, um lastro, aquilo que acompanha, aquilo que está junto de você, que mostra de fato o valor que você tem, o lastro da glória e da presença de Deus na sua vida permanecerá naquele ambiente anterior. Ali onde você esteve, onde exerceu o seu trabalho, o seu ministério, a sua influência, o lastro da presença de Deus fica ali. Porque onde os filhos de Deus passam, por onde os filhos de Deus andam, onde trabalham, onde exercem a sua influência, onde moram, onde residem, onde estudam, por onde passam, eles se tornam inesquecíveis. A influência permanece, serão lembrados, deixam um legado. Nosso legado, então, meus irmãos, não é só depois da morte. Alguns pensam no legado só depois da morte, aquilo que vai ficar. Meus irmãos, o nosso legado também é deixado, é transferido, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, e por onde você passa,
em uma determinada estação da sua vida, e larga ali a sua benfazeja influência, você deixa ali um legado, que será lembrado, que será um testemunho da passagem do irmão, da irmã, por aquele lugar. Quando celebrávamos neste fim de semana, falei ali a vida da nossa irmã Adelaide. Ah, irmãos, o coração do pastor, meus irmãos, se emociona, jubila. Quantos testemunhos! E não era de crentes, mas de pessoas dos mais diversos setores da sociedade. Aquela irmã humilde não tinha uma grande cultura, não tinha uma posição de destaque na sociedade, mas os testemunhos a respeito dela e daquilo que ela fez, por onde passou, nos lugares onde esteve, o legado que ela deixou, as suas obras a acompanham. O legado está ali, antes mesmo da sua morte. Lugares por onde ela passou, pessoas que não haviam por muitos anos vieram e deram testemunho. Ela passou por lá, ela deixou uma marca, ela deixou um testemunho. O lastro dela ali estava, a benfazeja influência. Mas vamos ver aqui qual era a essência da liderança de Jesus e por que ele ativava o destino e a direção daqueles que ele discipulava. Por isso ele influenciava, por isso a sua liderança era marcada pelo poder do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que o ouviam. Pastor Carlito Paz, da primeira igreja batista de São José dos Campos, falando sobre o avivamento, ele diz o seguinte: o avivamento não vem quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. Em muitos momentos, meus irmãos, nós ouvimos as pessoas dizerem: ah, o fogo desceu, pastor. Ah, naquele encontro, naquela reunião, fogo desceu. Ah, o fogo desceu ali, fogo desceu acolá. O negócio é quando o fogo cai, irmãos. O negócio é quando ele se alastra. Qual é a consequência? Qual o segmento? Qual é a página seguinte? O de day after, o que aconteceu depois? Ou seja, não é apenas um dia, não é apenas uma reunião, não é apenas uma mensagem, um sermão, uma conferência, um culto, mas são os desdobramentos na vida, os dias que se seguem, o que aconteceu depois. Eu gosto muito das conferências, conferência dos jovens, congresso dos jovens, né? Conferência das mulheres. Eu sempre lembro, e aí, o que vem depois, o que vai acontecer agora? Um grande trabalho, magnífico trabalho foi feito, mas ficarmos só na emoção daquele momento ali, e tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi cantado, gesticulado, se aquilo não mostrar consequência nos dias seguintes, terá sido apenas coreografia, ensaiada muitas vezes, mas não é o avivamento que nós precisamos. Martin Scott, autor do livro Plantando Sementes para o Avivamento, ele diz que a guerra espiritual é viver para Cristo num contexto de um ambiente hostil. A guerra espiritual é viver para Cristo no contexto de um ambiente hostil. E se essa, meus irmãos, é a visão sobre o avivamento, eu acho que esse é o tempo do avivamento. Estamos vivendo num tempo de contexto hostil. Na semana que passou nós vimos os ataques feitos a um jogador de vôlei, é isso, que manifestou uma opinião. E a simples manifestação de opinião apresentada foi considerado um ataque violento e uma perseguição completamente sem limites. Começou a partir daquele momento. Nós estamos vivendo num tempo hostil. Você se declarar hétero hoje nas redes sociais já pode ser um perigo. Pode significar um perigo para a sua vida, inclusive. O avivamento mostra então que não é apenas coreografia. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, e nós sabemos de fato até onde isso vai chegar. O avivamento mostra que não é apenas coreografia de louvor. O avivamento mostra que não é apenas coreografia e adoração. O avivamento mostra que não é apenas uma expressão empolgada, não é apenas uma expressão empolgada de oração, com frases de efeito,
um aleluia ou um amém mais vigoroso, mas quando Ele nos sustenta e nos faz testemunhar lá fora, e nós permanecemos fiéis àquilo que aprendemos da palavra, em meio a um ambiente hostil, no mundo, fora dos muros da igreja, avivamento que só é vivido intramuros, irmãos, avivamento que só é vivido intramuros, enquanto estamos na ambiência do culto, da igreja, da celebração, não é avivamento, é coreografia. Avivamento que só é experimentado enquanto celebramos ou lideramos o povo de Deus na sua celebração, mas se restringe apenas a essa situação intramuros e não tem reflexos lá fora na sociedade. Lá fora somos um com os outros, nos dissolvemos. Não é avivamento. Soldado que se mostra muito forte, armado e poderoso dentro do quartel, mas que é desconhecido pelos inimigos na guerra, passa por eles sem sequer se fazer percebido. É um soldado que não faz diferença na guerra, que envergonha o seu exército. É apenas uma alegoria de soldado. Revestido de toda a armadura de Deus, o bom soldado de Cristo, ele vive Cristo no contexto de um ambiente hostil. John Maxwell, um grande nome quando o assunto é liderança, ele escreve o seguinte: liderança não é sobre títulos, não é sobre posições ou fluxogramas, é sobre uma vida influenciando outra. Se você não influencia ninguém, de fato, você não exerce liderança. Mas você, de fato, é um líder quando você exerce influência sobre a vida de outros. Talvez você, mas eu não tenho o dom da liderança, mas você pode exercer liderança em qualquer situação. No contexto da família, a mãe é uma líder dentro de casa. Na medida que ela influencia os seus filhos, na medida em que ela mostra para eles o que é certo e o que é errado, na medida em que ela mostra para eles, né, o caminho que deve ser seguido, o que comer e o que não comer, o que faz mal e o que faz bem, ela exerce liderança. Você exerce liderança, mas eu não tenho cultura nenhuma, como vou exercer liderança? Você conhece bem o seu trabalho, conhece bem o seu ofício. Você imagine dentro de um elevador que para, de repente, lá no meio do percurso, mas dentro dele está um técnico, um eletricista, alguém que conhece o comando, como funciona aquilo. Todos os demais podem se desesperar, mas ele, não, eu conheço o problema, está acontecendo isso. Fiquem calmos, vamos fazer isso e aquilo outro. Não é um líder, não é uma pessoa que tem talvez uma grande cultura, talvez seja o menos culto dentre todos os outros que estão ali dentro daquele elevador, mas naquele momento o conhecimento dele é suficiente para que ali ele exerça liderança, influência e mostre o caminho que precisa ser seguido, qual é a direção para aquele momento escuro, para aquele momento sem direção. Liderança então não é sobre títulos, posições, fluxogramas, é sobre uma vida que influencia outra vida. Deus está nos chamando nesse tempo para exercermos liderança na sociedade, exercermos influência na sociedade. E que influência, que liderança é essa? Levarmos, por exemplo, o bom perfume de Cristo em todo lugar. Levar o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, o mundo hoje vive uma situação realmente deplorável. E lembro das palavras de Billy Graham, num de seus livros, quando ele descreve a situação e tenta dar uma visão sobre a interpretação do texto, quando Jesus diz que o cristão ele é sal da terra. E Billy Graham fala então sobre a capacidade do sal, a propriedade do sal, na visão daqueles que viviam o tempo, nos tempos de Jesus, quando não havia geladeira, por exemplo, não havia como conservar os alimentos, e precisavam guardar carne por um longo tempo, então eles salgavam a carne. Alguns irmãos que vieram lá do Nordeste conhecem a carne de sol, deliciosa, né? O povo aqui carioca é apaixonado pela carne de sol, né? E ela é conservada, é preservada exatamente com o sal, não é isso?
Billy Graham, então, ele fala que o crente, a igreja de Jesus como sal da terra, ela hoje, nesse tempo, ela tem a capacidade, então, de preservar nesse mundo aquilo que ainda não se estragou, aquilo que ainda não se perdeu, assim como o sal preserva a carne e não permite que ela se apodreça. A igreja de Jesus no mundo hoje, ela preserva aquilo que ainda não apodreceu nesse mundo, aquilo que ainda não entrou em estado de putrefação. Levamos o bom perfume de Jesus por onde passamos. Na casa do Senhor nós somos ministros, ministramos aqui dentro, mas lá fora nós somos missionários. Todos nós somos missionários. O avivamento acontece na igreja, mas ele toca a sociedade. Chega em você, mas atinge os seus, atinge os demais, os outros. O avivamento traz para a igreja um ressignificado da nossa existência, da existência da igreja. E o objetivo dessa mensagem, que começamos agora pela manhã e vamos continuar à noite, é demonstrar que o avivamento deve estar presente em nossa liderança. E quando falamos em nossa liderança, não é apenas a liderança da igreja, mas na liderança de cada um de vocês, na liderança que você exerce, onde você está. Eu sou apenas uma mãe de um filho, de 2 filhas. Você exerce uma liderança ali, ao lado do seu esposo. O avivamento da liderança que você exerce, no seu local de trabalho, na vida acadêmica, na sua vizinhança, dentro da sua casa, na sua igreja. O avivamento deve estar presente em nossa liderança e influência sobre as pessoas. A realidade do céu deve invadir os nossos relacionamentos. E até o meu ministério, no corpo de Cristo, precisa então ser alcançado dessa forma. O desejo de Deus é uma vida focada 100% no seu reino. Esse é o desejo, essa é a meta que o Senhor Jesus nos fala. O escritor C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, nos deixa um registro fantástico no livro Cristianismo Puro e Simples, e que nos serve de inspiração também. Ele escreve como se Cristo nos falasse, diretamente. E Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro, uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meio termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter broca no seu dente, nem o obturar, ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que você entrega aqueles que você considera maldosos, o aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. Esse é um trecho do texto do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Nós não temos noção do que de fato nos aguarda, nós não temos noção do que nos aguarda e do poder que desce sobre a nossa vida depois de uma oração de entrega incondicional como essa que C.S. Lewis traduz aqui nesse seu livro. Uma resposta a esse desafio deixado por Jesus: Senhor, não mais eu, mas agora eu quero viver sob a tua completa direção. Sob a completa direção do Senhor. Esse é o ápice da nossa existência. Esse é o ápice da existência do crente. Veja essa imagem que nos mostra, uma imagem que nos mostra o sistema piramidal de uma vida, de um cristianismo, de um sistema, aliás, de vida cristocêntrico. Aliás, nesse caso aí, religiosa. A perspectiva piramidal religiosa. Lá no topo da pirâmide, vida com Deus. Primeiro, vida com Deus. Depois nós temos a minha família.
Depois, em terceiro lugar, meu trabalho, a minha saúde, o meu ministério. Essa é a perspectiva piramidal religiosa. Quando vivemos uma vida religiosa, quando vivemos apenas a religiosidade na vida, ou seja, de fato, muito bonito, colocamos lá Deus em primeiro lugar, minha família, meu trabalho, minha saúde, e lá em quinto lugar a minha igreja, o meu ministério, meu lugar de serviço na igreja. E grande parte dos crentes, grande parte de nós, crentes em Jesus, de fato vivemos dessa forma. Essa é a nossa maneira de enxergar, essa é a maneira como nós colocamos as nossas prioridades. E geralmente nós, importantes líderes na igreja, pensamos assim. Mas quando colocamos dessa forma, parece que ainda não entendemos muito bem, parece que não percebemos completamente. Mateus capítulo 6, verso 33. Quem lembra o que está escrito lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça ainda não são de verdade a prioridade de nossas vidas quando a coisa acontece nesse esquema. Primeiro isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Qualquer outra coisa que surge até, de repente, pode ocupar então o lugar das coisas de Deus e do seu compromisso com o reino. O sistema cristocêntrico de governo da nossa vida é diferente disso. É completamente diferente. Veja o outro gráfico. Essa é a perspectiva cristocêntrica, bíblica. E nessa perspectiva, ao invés de uma pirâmide de prioridades, primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Aqui, na verdade, Jesus está no centro de tudo. E todas as demais coisas gravitam em torno desta visão. Ele é o Senhor. E o senhorio dele está sobre todas as coisas. Não é primeiro isso, depois aquilo outro. Primeiro aqui, depois lá fora é diferente. Mas tudo em nossa vida se movimenta em torno do centro, que é Jesus. Tudo deve girar em torno dessa figura central de nossa vida. A minha vida profissional precisa do senhorio de Jesus. A minha vida familiar precisa do senhorio de Cristo. A minha vida afetiva, ela precisa do senhorio de Cristo. A minha vida financeira, ela precisa do senhorio de Cristo. Ou seja, eu sou um cidadão do reino. Eu sou um cidadão do reino. E a minha agenda principal é aquela que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. A minha agenda é aquela. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A minha agenda principal é estabelecer o reino de Deus na terra. E essa não é uma missão dos pastores apenas, de alguém que dá tempo integral na igreja, de um crente vocacionado. Essa cosmovisão distorcida do reino de Deus e do nosso compromisso com o reino de Deus já ficou no passado. E nós temos pregado sobre isso há 10 anos aqui nessa igreja. Cada um de nós somos de fato agentes do reino. Cada um de nós temos um compromisso com o reino. Cada um de nós somos ministros na casa de Deus. Ocupamos um ministério, temos um lugar de serviço. Todos nós fomos chamados, todos nós recebemos de Deus a grande comissão. A grande comissão entregue por Jesus não foi apenas para pastores, mas foi para cada um de nós. Vocês serão meus discípulos, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. O ide de Jesus foi para a sua igreja, para todos nós. E todos nós devemos então ser relevantes no reino. Não é só o pastor Edmar que tem aqui a obrigação, o dever de pensar o reino de Deus aqui na igreja de segunda a domingo. Não, você é o reino de Deus. Você é a igreja de Jesus. Cada um de vocês, onde vocês estão plantados, ali vocês são o reino de Deus. Vocês são a igreja de Jesus.
Ou seja, o reino de Deus está onde você chegar. Se você chegou ali, o reino de Deus chegou naquele lugar. E você então é hóspede da presença de Deus, hospedeiro do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Por isso devemos entender que quando terminamos o culto aqui, ao sairmos desse santuário, o culto na verdade terminou aqui, mas ele continua lá fora. A celebração continua na vida. E nós continuamos exaltando, glorificando, cantando e lembrando do Senhor na nossa vida lá fora. Com a sua presença, onde você está, glorificando ao Senhor por onde você passar. E quando terminamos o culto aqui na igreja, então nós não despedimos você. Agora estão todos despedidos. Não, nós não estamos despedindo você. Nós estamos enviando você. Nós estamos enviando você. Quando nós estivemos fazendo um trabalho missionário lá no Amazonas, visitamos uma igreja, num lugar bem distante, no meio da floresta amazônica, numa comunidade ribeirinha bem lá no coração. Já não estávamos nem no Solimões, era um braço do rio, que chegava lá no cantinho, e lá tinha uma vila, uma igreja estabelecida ali, e nós estivemos ali pregando ali naquela igreja, e quando saímos, vimos que em cima da porta de saída, ou de entrada, a porta da igreja, tinha uma mensagem a todos os crentes que eles estavam saindo: ide fazer discípulos. Ou seja, nós não estamos despedindo vocês, nós estamos enviando vocês ao mundo como missionários. Chegamos aqui para adorar, para ouvir a voz de Deus, e saímos por aquela porta para cumprir o chamado, para cumprir a nossa vocação, para cumprir a nossa missão. Ou seja, você será enviado para levar o fogo do avivamento àqueles que estão lá fora. Você experimentou o avivamento enquanto esteve aqui, a sua fé foi renovada, a sua fé foi avivada, Deus tocou a sua vida aqui, na mensagem, na Bíblia, na música, Deus inspirou você, Deus tocou você, o Espírito Santo avivou você aqui nesta manhã. Agora você sai por aquela porta e você vai incendiar outros corações também. Você vai exercer influência, autoridade, em todo lugar, em nome de Jesus. Nesse tempo, as suas mãos vão levar cura, a sua presença vai ativar libertação por onde você passar. Pessoas depressivas vão voltar a sorrir, vão voltar a encontrar sentido para a vida, porque você chegou ali, e você começou a compartilhar a alegria do seu coração, a alegria de uma vida tocada pelo Senhor Jesus, na ambiência da adoração e do culto, da celebração na sua casa. E essas pessoas se encontrarão com o Senhor Jesus. Por onde você andar, o céu vai se estabelecer. Amém? Isso precisa acontecer. Por onde você andar, o céu vai se estabelecer. A alegria do Senhor tomará conta. E a alegria do Senhor, o que diz a palavra? Ela é a nossa força. E quando você chegar e a alegria do Senhor se estabelecer naquele lugar, aquelas pessoas que estão caídas, deprimidas, tristes, desistindo da vida, elas vão encontrar um renovo, um reavivamento na sua vida. O Senhor Jesus fala a respeito disso, Mateus 5,16, olha o que diz a Bíblia, você pode ler o texto bíblico? A sua presença diante das pessoas lá fora será tão forte, tão marcante, e a luz de Jesus em você será algo tão presente, tão forte, que aqueles que verem, aqueles que o ouvirem, começarão a glorificar a Deus pela presença de Jesus na sua vida, a glorificar a Deus, a erguer a sua voz, serão como que obrigados, quando verem o testemunho de Deus na sua vida, a erguerem os seus olhos para o alto, e a glorificar a Deus, a glorificar o Senhor que está na sua vida, ao Senhor dos céus que está na sua vida. Nesse texto nós encontramos duas palavras interessantes. Ele diz: boas, para que vejam as vossas boas. Boas. Boas aqui nesse texto significa algo bonito, algo grandioso, algo excelente, algo insuperável, admirável, bem formado.
E também a palavra obras, né? Boas obras. Obras aqui significam negócios. E interessante que Jesus usou a palavra secular aqui. Negócios. Como assim, Jesus? Negócios. Você está falando de algo espiritual, mas ele usa um termo secular. Jesus usou uma palavra secular para ativar o avivamento, falar do avivamento na vida do crente, que sai e espalha luz. O avivamento alcança e influencia todas as áreas da nossa vida. Vida acadêmica, profissional, familiar, financeira. Obra então significa negócios, serviço, ocupação, atuação, trabalho bem feito. E quando fazemos tudo isso, meus irmãos, e fazemos com excelência, também o mundo glorifica ao nosso Pai que está nos céus pela nossa vida, pela nossa dedicação, pelo nosso esmero, pela nossa excelência, pela maneira extraordinária como procuramos realizar mesmo as tarefas pequenas. Jesus está dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As suas boas obras e as boas obras de Deus na sua vida serão tão visíveis que as pessoas virão até você, vão te procurar para saber o que está acontecendo nessa casa, o que está acontecendo com você, como você tem conseguido viver assim, num tempo como esse que nós estamos vivendo, atravessar esse tempo dessa forma como você tem atravessado, e você vai dizer: aquele que está agindo em mim, pode agir em você também. A Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. E aquele que está agindo, trabalhando na minha vida, ele pode também agir na sua vida. E o nome dessa pessoa que tem agido na minha vida é Jesus. E você pode dar o seu testemunho e falar para essa pessoa quem é Jesus. Mas essas boas obras significam também uma ação coletiva. Uma ação coletiva. Quando você vem à igreja e participa da celebração, participa do culto ao Senhor, celebra o Senhor com a sua igreja, toda a família da igreja presente, você percebe então que a sua família é muito maior. Não é só uma ou duas pessoas que estiveram com você lá na sua casa, no ambiente da célula ou num outro lugar, mas que a família é muito maior. E aqui todos estão no mesmo propósito, na mesma vibe, e queremos encorajar uns aos outros, e que todos permaneçam firmes, que não desistam, que continuem na presença do Senhor. John Maxwell escreve também num dos seus livros, já mencionado aqui, que um é muito pouco para pretender fazer coisas grandes. Um é muito pouco para pretender fazer coisas grandes. Essa história de alguém que sozinho vai derrubar um exército, meus irmãos, isso só mesmo no filme que você viu lá no cinema. Só lá naquele filme, lá do James Bond, né, ou do Rambo, que um sozinho derruba um exército. Só nos mitos do cinema, Jesus optou por chamar 12 pessoas, preparar aquelas pessoas, investir naquelas pessoas. 12 homens, meus irmãos, falhos, limitados, que em diversos momentos, na visão bem humana da situação, parece que mais atrasavam do que ajudavam Jesus na sua tarefa, no seu ministério. Mais atrasavam. Um ministério bem planejado que Jesus tinha, com a missão, com uma visão claramente estabelecida, e que Jesus coloca para os seus discípulos, e que teria apenas 3 anos para colocar em prática. Nós diríamos que os discípulos estavam atrasando o serviço dele. Mas Jesus insistiu neles, e trabalhou neles, na vida deles, ao longo de 3 anos. Jesus não apenas os via como pedras brutas, mas Jesus os via com um olhar de futuro. Não olhava apenas aqui, mas olhava além. Quem eram essas pessoas que ele estava trabalhando, uma vez transformadas, uma vez tocadas, modificadas pelo trabalho que ele já estava fazendo na vida daquelas pessoas? Jesus tinha uma visão de futuro.
Porque todo líder, ele ganha um olhar de futuro. Nós precisamos ter um olhar de futuro, para diante do nosso tempo, para ajudar cada um dos nossos liderados a chegar no seu pleno potencial. Isso vale para a igreja, para a nossa liderança. A liderança que você exerce na igreja vale para a sua casa. Quando você está trabalhando lá com seu filho, pai, quando você conversa com seu filho, com a sua filha, não é isso? Ajudar cada um dos seus liderados a chegar no seu pleno potencial. Dizer que ele é capaz, que ela é capaz, que tem condições, que vai chegar lá. E estimular. É assim na liderança do nosso ministério. Deve ser assim na nossa liderança dos nossos negócios. É assim na liderança da nossa família. E nós vamos ver aqui algumas práticas de Jesus com a sua liderança para inspirar você a influenciar pessoas. E eu quero convidar você para vir hoje à noite aqui. Eu gostaria de continuar essa palavra com você hoje à noite. Eu quero trazer para você aqui alguns princípios da liderança de Jesus, para inspirar você, para de fato energizar você, empoderar você, para aplicar esses princípios na sua vida, na sua liderança, onde quer que você exerça liderança. Eu quero liderar como Jesus liderou. Eu não conheço outro líder tão eficaz, tão eficiente como Jesus foi. Apenas 12 homens, cheios de defeitos. Dentre eles, um negou o mestre e abandonou, apostatou, deixou o grupo, não continuou na igreja. Um outro negou o mestre e por um tempo esteve como que afastado, esteve fora da missão. Mas Jesus pega aqueles 12 homens, trabalha sobre a vida deles, mostra a visão, mostra a missão que precisava ser cumprida, 3 anos de trabalho. Entrega sobre eles o Espírito Santo, motivador, impulsionador de suas vidas para a realização do ministério. Mais de 12.000 anos se passaram. E a missão entregue por Jesus lá atrás continua sendo levada a termo até os dias de hoje. Não conheço, meus irmãos, e talvez você não tenha notícia de nenhuma empresa, nenhum empreendimento iniciado há mais de 12.000 anos atrás, que esteja presente, vivo nos dias de hoje. Que liderança é essa? Que princípios são esses que Jesus usou para formar aquela liderança? E que faz com que a missão entregue para eles permaneça viva e continue até os dias de hoje. Eu quero compartilhar isso com você logo mais à noite. Deus abençoe você, Deus abençoe esta igreja, e que possamos de fato buscar o avivamento que nós precisamos na nossa liderança. Amém? Deus abençoe você. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar. Eu não te busco por aquilo que podes me dar. Eu não te sigo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio
cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado a Deus por esse momento precioso que vivemos aqui na tua casa. Ó Deus querido, nós cantamos isso, e esse é o nosso sentimento, Pai. Essa é a nossa oração, mas é também a nossa declaração de fé. A declaração dos nossos lábios é também a declaração do nosso coração. Nós cremos em Ti, não importa as circunstâncias. Nós cremos em Ti e a nossa vida está ligada ao Senhor, de uma forma muito poderosa. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, somos do Senhor, estamos com o Senhor e permaneceremos no Senhor. Pai amado, fica conosco, glorifica o Teu nome em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, queremos nesta manhã e à noite também continuar refletindo sobre esse avivamento que precisamos na nossa liderança. Queremos olhar o testemunho de Jesus, o exemplo de Jesus. Que exemplo poderoso de liderança que permanece, que vence, Senhor Deus, os tempos, as épocas. O império e a liderança do Império Egípcio ficou para trás. O Império Romano foi derrubado. O Império Otomano ficou para trás, virou ruínas, cinzas. Mas o Império do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mais de 2.000 anos. E o reino implantado por Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, continua crescendo. E o seu nome continua mais forte e mais conhecido do que nunca. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, ajuda-nos também a aplicar os princípios da liderança do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa liderança pessoal. Ó Deus, haja em nós, opera em nós. É a oração que nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho amado, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vocês, sobre todos vós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Nós queremos deixar aqui alguns avisos para a igreja, antes de nós tocarmos o nosso pós-lúdio. Primeiro, as pessoas que estão com a escrita da Bíblia, né, estão ajudando aí a terminar a escrita da Bíblia, não esqueçam de trazer e entregar para o Davi, ou pode entregar para mim mesmo, que eu passarei para a mão da Evelise, tá? Então, os escribas que estão escrevendo a Bíblia aí nas suas casas, né, não esqueçam de trazer para a gente poder fechar a Bíblia escrita, manuscrita. E queremos também avisar a igreja que marque na agenda de vocês no dia 10, próximo dia 10, uma quarta-feira, não na quinta-feira, que é de costume o nosso culto, será o aniversário da igreja. Então, dia 10 de novembro, marque na sua agenda, né, grife bastante aí, quarta-feira, dia 10, vai ser o aniversário da igreja. Então, todos estaremos aqui, o coral irá cantar, o louvor irá cantar, né? Vai ter bolo, né? Então, isso é muito importante. Então, não esqueçam de marcar aí na agenda de vocês. E o ensaio do coral, logo após o culto e também durante a semana, sexta-feira. Marquem na agenda de vocês aí já em dezembro, 19 de dezembro, o nosso musical. Bom, Deus abençoe a todos.